Já coordenou campanha aqui no estado de Presidente, como a do Collor, também já foi vereador, foi secretário municipal, secretário estadual, coordenador político do estado em Brasília, é empresário, um amigo meu, Ralph Marques. É um prazer a gente estar aqui falando um pouco disso, que política é uma coisa fascinante, né? Mexe muito, eu costumo dizer, cheguei aqui falando isso para você, que eu vivi em tratamento para ficar fora da política, né? Já fui morar fora do estado, todas as vezes que eu queria largar a política, sair de Dourados, vim embora para Campo Grande, e deu certo num período. Recentemente tive uma recaída, mas agora estou em tratamento. Mas eu gosto de falar de política. Eu acho que a política, nós temos que entender que a política é o único caminho que tem para que o povo possa, de alguma maneira, fazer valer as suas vontades e os seus direitos. Não tem outro caminho. É através da política. Agora, se precisa reciclar, se precisa mudar, se precisa redirecionar a ação política dos representantes, aí é uma outra coisa. Nós não podemos acabar com aquilo que é um serviço essencial, uma coisa essencial para a vida do cidadão sul-mato-grossense e brasileiro. A política tem um pouco de faro. Eu acredito muito nisso. Eu acredito na estrutura, na máquina, mas eu acredito muito nos pequenos detalhes que fazem amarrações... Na leitura pontual. Muito fortes. Aí você virou vereador e nesse mandato tem duas curiosidades. Você vira presidente, né, da Câmara de Dourados. Foi no primeiro biênio? 97 e 98, né? Você virou ali. E tem um fato marcante na história do Mato Grosso do Sul, que você, como vereador, você conseguiu articular o Estado e trouxe um novo modelo. Você trouxe a União de Câmaras de Vereadores, né? Você foi o cara que fundou a União e foi o primeiro presidente. Conta um pouco disso daí para nós. Não, essa coisa de querer ser protagonista, de querer... não é ser protagonista, de ter iniciativa de fazer as coisas. Quando eu assumo, viro presidente da Câmara, eu pergunto, como é que está a União de Vereadores do Estado? Eu acho que nós precisamos fazer alguns seminários, tentar envolver os vereadores, ensinar o vereador, porque a maioria dos vereadores são pessoas que não têm o trato com a vida legislativa, né? Então você conseguir criar uma estrutura para que você possa subsidiar esses vereadores. E aí, a União de Vereadores está aí, mas está falida, está quebrada e tal. Eu falei, então vamos montar uma. E, ao contrário de fazer uma união de vereadores, que é transitório, o vereador tem fim o mandato, vamos fazer uma união de Câmara de Vereadores, que representa as instituições, né? E isso fica perene. E são 23 anos, está aí, está funcionando, e eu acho que eu fiz que eu fui 3 vezes presidente, durante 6 anos, até 2000 e pouco eu fui presidente. E aí nós montamos uma estrutura muito forte para preparar esses vereadores, seminários regionais, como é que você faz um orçamento, porque o que acontece, Paulo? A gente vê as câmaras de vereadores, os vereadores fazendo tantas coisas, e se você pensar, tudo que uma cidade precisa está na maior lei que é votada na Câmara de Vereadores, que é o orçamento. Você vota um orçamento para o município. Lá você determina o que é que precisa para a saúde, o que é que precisa para assistência social, o que precisa para a educação, o que é que precisa para a infraestrutura. Ali é a hora que você tem que trabalhar para discutir e ponderar as reivindicações da comunidade. Olha, precisa asfaltar aquela vicinal, precisa cascalhar aquela outra, vamos pôr um posto de saúde lá, ali é a hora da briga, né? E, às vezes, não se dá muita importância para isso, né? Hoje, você pega, o pessoal fica mais preocupado com as emendas parlamentares pessoais do que com o conjunto da obra, né? Eu não estou generalizando, mas acontece muito isso.
Então, você tem que preparar o cara para isso. Naquela época nós fizemos isso, saímos preparando os vereadores. Aí meus amigos prefeitos ficaram bravos. Ó, chegou o Ralph aí para botar os vereadores contra nós. Os caras falavam, o homem veio aí, a semana que vem vai ser um inferno. E não era. Era realmente você instrumentalizar, e a União de Câmaras fez isso e faz isso até hoje, com vários seminários aí, permanentemente. Eu vou dar um exemplo para você do que é atitude. Quando a gente eu assumo a presidência da Câmara de Dourados, o orçamento para o ano de 97 é 100 milhões de reais, que foi votado em 96 pela legislatura passada. E a gente estava em pleno plano real, não tinha mais inflação, estava tudo equilibrado e tal. E aí o orçamento era 100 milhões e a receita era 50. Eu peguei e falei, Braz, não dá para... Como é que arrecada 50 e faz um orçamento de 100 milhões? Onde é que vai mais 50 milhões? Era um cheque em branco. Uhum. E aí o primeiro orçamento, nós votamos, acho que 62, o Braz queria me esganar. Eu falei, não, mas se você precisar de mais recursos, liberar algumas áreas, a gente vota, manda para cá o que é que você vai precisar e tal. Então, e eu saí pelo Estado pedindo para as câmaras de vereadores fazerem isso. Faça um orçamento real, uma coisa factível, né? Até porque a própria população, quando vê 100 milhões, pô, então vai ter um monte de dinheiro. Eles não entendem que é só uma previsão orçamentária. Aquilo é papel, né? É uma coisa meramente fiscal. E essa foi uma das coisas, no primeiro ano de mandato, que a gente conseguiu fazer em Dourados, né? Que foi importante para Dourados, e a gente conseguiu levar para esses municípios todos aí, nesses seminários que a gente fazia. Eu trazia sempre uma personagem, porque você fazia um congresso vereador, não trazer o que o vereador gosta, que é de política, né? E eu sempre trazia um personagem político. Então eu convidava sem distinção de cor partidária e ideologia. Quem aceitasse, bem-vindo. Aí o primeiro que eu fiz lá em Ponta Porã, eu era muito amigo do Flávio Derzi, e o Flávio Derzi estava no PP. E aí eu falei, Flávio, eu vou convidar um cara. Ele falou, não, deixa que eu vou trazer. Eu falei, mas quem que você vai trazer? Ele ia trazer o Maluf. O Maluf já estava, acho que o Maluf era, eu não sei se era prefeito, se era de São Paulo. Não, eu vou trazer o Maluf. Eu falei, mas rapaz, não veio o Maluf. Aí eu fiz outros. Então, por exemplo, fiz um em Bonito. Eu levei o Requião. O Requião é um cara extraordinário, uma capacidade política, cultural extraordinária, governador, deputado federal, prefeito, senador da República. Ele é meio, né? Mas foi um espetáculo, né? Outra vez, no final já do meu mandato aqui, em 2000, eu convidei um monte, eu mandava convite para o Itamar, mandava convite para todo mundo. Quem falava, o que é isso? E um que eu trouxe também, e que me recebeu na Câmara de São Paulo, me botou lá, fez uma homenagem, que eu não tinha amizade, não conhecia, mas falou que era professor da PUC, e falou que queria me conhecer, e discutiu um pouco o que ele queria que ele falasse aqui. Eu fui lá para conhecê-lo. Foi esse que foi ministro da Dilma da Justiça, o Luiz Eduardo, José Eduardo, né? José Eduardo, né? Que foi ministro da Justiça. Ele era presidente da Câmara, né? Era do PT. Eu não era do PT, eu estava no PFL. Então, eu trouxe alguns personagens políticos para fazer. E o mais emblemático foi em 98. O Collor estava voltando dos Estados Unidos, que ele tinha se autoexilado lá. E eu fiquei sabendo, e eu tinha convidado um monte de gente na época para ser palestrante, inclusive o presidente da República, o Itamar Franco. E ninguém respondeu. E eu mandei um convite para o Collor. E aí ele me ligou. O que é isso? Você acha oportuno? Eu falei, presidente, só foi presidente da República, governador, deputado federal. Se o senhor não tiver o que falar para vereador, quem que tem? Né? Não é por causa do revés que o cara teve na vida que ele não tem conteúdo para poder passar para as pessoas.
E aí, rapaz, eu convidei, ele aceitou, e ele foi participar de um congresso lá em Corumbá com a gente, e que foi ainda naquela época era uma loucura, as pessoas foram lá para ver ele e tal, tinha 600 vereadores do Brasil inteiro no Congresso Nacional, e foi muito bacana, foi assim, muito proveitoso. E como que você entrou na JPTB? Eu tinha mais ou menos uns 22 anos e era um pequeno empresário em Dourados, eu tinha comércio, meus pais também tinham, eu e meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos, Clodoaldo e Lupércio, e tinha uma empresa de eventos, nós tínhamos uma discoteca que era uma empresa na época rentável, porque se tinha muito no Brasil, e a gente tocava a vida ali de Dourados, e dava uma certa visibilidade para mim também. E o Zé Elias me convidou, tem que vir para o PTB, nós vamos reestruturar o PTB aqui no estado, o doutor Pedro Pedrocian vai ser candidato a governador, e a senadora, aliás, em 86, e ele quer montar o partido aqui, você tem que participar e tal, mas você tem que ser candidato, mesmo assim deu um empurrãozinho, né? E aí eu acabei sendo candidato na eleição de 88, quando o Zé Elias foi candidato a prefeito, nós perdemos a eleição por 40 votos, né? E eu, claro, não tinha experiência nenhuma, acho que tinha na época 170, 180 votos, e foi a primeira eleição que eu participei. Essa foi para você ganhar uma experiência, né? Como candidato, né? Eu acho que foi, na verdade, Paulo, eu nunca tive militância política, né? Nunca segui uma ideologia política, eu era jovem e participava daquilo que eu acreditava, né? Então, uma vez eu fui, por exemplo, na fundação de União Douradense de Estudantes, na UD, porque um primo meu, Vanderlei Basílio, me convidou e eu fui lá. Aí estava lá aquela galera toda, o Hélio, a turma toda da imprensa de Dourados, e fui lá conhecer, participar dos primórdios ali, mas depois não participei da continuidade da União de Douradense, dos estudantes. Mas eu sempre tive me envolvendo, procurando me envolver em movimentos assim que eu pudesse colaborar. E nessa eleição de vereador, eu pude conhecer a cidade que eu não conhecia. Era um cara da zona urbana, do centro da cidade, né? Convivia ali. Jovem, convivia ali na classe média da minha cidade. E quando eu saio candidato a vereador, eu conheço a minha cidade que eu não conhecia, que era a periferia da cidade, como viviam as pessoas, as dificuldades todas que as pessoas tinham para sobreviver, os trabalhadores, e isso foi uma experiência impactante, uma coisa que mexeu muito comigo, tanto assim que na sequência, mesmo perdendo essa eleição, a gente continuou envolvido na política. Eu fui fazer trabalhos com clubes de mães, associação de moradores, que eu achava que eram movimentos que naquela época eram muito fortes no atendimento dos bairros, das comunidades, né? Então, foi gratificante por isso, por aprender um pouco como é que era a vida do cidadão na minha cidade. Foi uma coisa bastante bacana, assim, sabe? Ralf, foi um prazer ter você conosco aqui. Tem muito mais história para contar. Se eu fosse pedir detalhes aqui de eleições, o Ralf tinha muitas histórias. Espero que o teu livro que você está escrevendo saia rápido, porque vai enriquecer muito o universo aqui. E como o nosso público é nichado, é um público da política, que quer ser político, você acrescenta muito aí. Tem muita coisa boa para extrair. Dá para nós fazermos uma segunda parte lá na frente, para falar um pouco, inclusive, mais sobre gestão pública como um todo, né? Que eu acho que é um segundo momento que nós temos que conversar, porque nós estamos no período eleitoral. Passando no período eleitoral, todo mundo quer saber como organizar as coisas, como gerir, administrar a cidade, que está cada dia mais difícil. Menos recurso, mais responsabilidade, mais fiscalização, e a gente tem que aprender um pouco sobre isso. Obrigado de novo por estar vindo aqui e estamos juntos aí. Obrigado, Paulinho, pela oportunidade. Você sabe que quando você me ligou, eu sou meio reticente para vir, porque é para você, e eu gosto de falar sobre política um pouco, então obrigado a você também pela oportunidade, e dizer que eu acho que essa contribuição que você vai dar com a sua plataforma, que vocês vão
estão fazendo é uma coisa muito importante para a gente preparar bons legisladores dos municípios do nosso estado. Parabéns, obrigado aí pela oportunidade.